Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, aí com muita notícia, com muita informação importante pra gente abordar. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o jogão desse domingo aí, clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, né? Uma partida muito importante no retorno do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer todos os detalhes da preparação, provável escalação, o que a gente pode esperar aí da primeira partida do nosso novo treinador, Álvaro Pacheco, né, no comando da equipe vascaína. Vamos trazer também novidades sobre a reunião que eu falei para vocês que iria acontecer há 2 dias atrás e parece que o encontro já aconteceu. Pedrinho, Lúcio Barbosa e o Pedro Martins ali, né, mapeando o mercado aí de transferências que irá se abrir aí a mais ou menos daqui a um mês. Então a gente vai trazer detalhes importantes aí, como o Vasco vai se posicionar nessa janela de contratações e também, né, saídas de jogadores, e também traremos aqui atualizações sobre negociações em aberto, né, nesse momento. Inclusive tem novidade aí sobre a situação do Thiago Alcântara, do Souza, do Lianco, do Felipe Coutinho, e no final do vídeo vou trazer uma notícia aqui quente em relação à situação da SAF do Vasco, porque pode ter pessoas aí de dentro do Vasco que vão aí ser expulsas do clube associativo. Eu vou explicar o motivo, vou explicar aí o que está acontecendo aí em referência, né, à venda do futebol do Vasco para 777 há 2 anos atrás. Então peço que você redobre, triplique a atenção no vídeo de hoje, principalmente você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, né? Lembrando a galera que mais da metade, mais de 50% das pessoas que assistem aos nossos vídeos, por incrível que pareça, não são inscritos no canal. A galera vem aqui, assiste o vídeo, deixa o like, comenta, mas não se inscreve. Então corre lá embaixo do vídeo, você está assistindo ele com o seu celular deitado, vira ele em pé, lá embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem fazer parte da nossa família. Peço também a sua colaboração, deixando o joinha, deixando o like no nosso vídeo, e peço aí pra galera que puder, né, lembrando aí que a gente está recebendo doações, né, aqui para o nosso canal, para a gente poder fazer uma cobertura total, exclusiva de tudo que acontece no Vasco. Por exemplo, vamos dizer que semana que vem Thiago Alcântara chega ao Brasil, chega aqui ao Rio de Janeiro, para que a gente possa estar no aeroporto lá cobrindo, fazendo aquela live, né, aquele ao vivo aqui no canal. A gente precisa da ajuda de vocês, cara. Infelizmente, a gente não tem aqui, ó, grana o suficiente, a gente não recebe do YouTube o suficiente para estar em todos os momentos que tudo que acontece no Vasco. Então, você que puder dar uma ajuda de qualquer valor, a gente está falando aqui de R$1 a 5, R$10, R$50. O valor mais doado até o momento aí vem sendo o valor de R$10 ou R$5. Então quem puder dar essa ajuda vai ser muito bem-vindo. A gente vai usar esse dinheiro para poder melhorar nosso conteúdo, para a gente poder estar em todos os lugares. Então tá aqui, ó, esse é o Pix do canal, esse número na tela, ou o QR Code que está aqui, ó, no cantinho superior. Qualquer valor é bem-vindo e vai ajudar aqui o nosso trabalho, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí da preparação, né? O Vasco que hoje voltou a treinar, né? O Álvaro Pacheco que tá puxando demais o elenco, né? A gente assiste ali algumas partes dos treinamentos, né? A gente conversa com os jogadores, né? Alguns jogadores mais experientes, outros mais jovens, né? E é um consenso de todo mundo que o Álvaro Pacheco foi o nome certo, né? Um treinador com um perfil muito diferente, que chega de uma liga muito diferente, né? Que é a liga europeia, a liga portuguesa, né? Um cara que tem um perfil ali de ser aquele paizão, mas ao mesmo tempo um cara que puxa a orelha quando é necessário, que dá aquele esporro quando é necessário. É um cara que gosta muito de times intensos, competitivos, times que mantêm posse de bola, mas não é aquela posse de bola ali que não agride o adversário. Ele gosta de ir para cima, pressionar a saída de bola, jogar com um esquema ali mais avançado, né? Então, cara, a tendência é que a gente já veja mudanças no time nesse final de semana, né? A gente terá o clássico contra o Flamengo pela frente, lembrando aí que os ingressos estão à venda. Acabamos de confirmar aí que no lado do Vasco já temos aí 20 mil ingressos vendidos, né, para a torcida vascaína. Lado do Flamengo a gente não sabe ainda, né, a parcial do lado deles, mas a gente sabe que na arquibancada quem vai comandar, né, quem vai ali ser o dono da arquibancada é a torcida do Vasco, como sempre foi e como sempre vai ser. E dentro de campo a gente já tem um esboço do time titular, a gente já tem ali mais ou menos como que o Vasco deve ir a campo. Com o Léo Jardim no gol, trio de zaga, 3 zagueiros, Léo Pelé na esquerda, João Vitor na direita e Maicon centralizado como xerifão, né? Como aquele cara ali que vai ser o líbero do setor defensivo. Nas alas, Lucas Piton e o
PH, parece que treinou hoje como titular. Centralizados, a gente deve ter Sforza, Galdames, Hugo Moura e o Dimitri Payet. E lá na frente, Adson deve ganhar a vaga do David ao lado do Verratti pela movimentação. Parece que o Álvaro Pacheco está gostando aí dessa leveza do Adson, né? Um cara ali que consegue conduzir melhor a bola, consegue aí ser um jogador de mais agilidade. Obviamente que na parte física a gente perde um pouco, porque o David é um cara ali que consegue também ser aquele cara de contato, dentro da área é um cara mais agressivo, mas parece que o Adson aí deve ganhar essa oportunidade no time titular. Então essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco, né, dando muita liberdade para os dois alas subirem, chegarem na linha de fundo e abastecerem, né, nosso centroavante Pablo Verratti, para que ele possa ser aí, né, a nossa referência, né, que possa ser aquele cara ali de gol ali dentro da grande área. Eu estou muito confiante, tô acreditando muito na vitória, já fiz a minha fezinha lá na Estrela Bet, né? A Estrela Bet aí que tá dando aí R$10 de graça para você fazer a sua primeira aposta por lá. Você não precisa fazer nada, só se cadastrar na Estrela Bet. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Eu peguei esses R$10, apostei todos na vitória do Vasco, uma vitória simples por qualquer resultado. Se isso acontecer, esses R$10 vão se transformar em R$42. Então você que quiser, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da Estrela Bet, garanta a sua participação. E lembrando que, além dos R$10 de graça que você ganha por lá, eles ainda dão mais 100% de bônus. Ou seja, qualquer valor que você depositar, você multiplica por 2. Ou seja, se você foi lá, fez seu cadastro, ganhou os R$10, depositou mais 50, você vai ganhar R$100 de graça. Então corre lá, primeiro comentário fixado, e bora botar dinheiro nessa conta aí, porque eu tenho certeza que o Vascão vai passar o trator, passar o trem-bala por cima da mulambada, beleza? Bora falar agora sobre um assunto que eu venho falando para vocês aqui há 2 dias, né? Fomos o único canal que confirmamos isso, foi uma reunião que iria acontecer essa semana aí entre o Pedrinho, o Lúcio Barbosa e o Pedro Martins, executivo de futebol do Vasco. Parece que tivemos essa reunião acontecendo durante a manhã de hoje, né, um encontro ali para definir, né, começar a mapear o mercado aí para a janela de transferências, né? O Pedrinho que está se envolvendo muito nessa situação do futebol, fico muito contente por isso, né? O Pedrinho não tá ali só na questão administrativa, até porque o Pedrinho é um cara que conhece muito de bola, tem muita conexão no mundo do futebol, tem muito network, né? Então vai ser muito importante que o Pedrinho aí faça parte também dessa cúpula do futebol, né? E aí parece que houve, né, esse encontro ali para definir saídas de jogadores que não vão continuar no elenco, né? O Pedrinho parece ali que já está entendendo que tem certos jogadores que não devem continuar no grupo, né? E daí dando ao Pedro Martins esse trabalho de já conversar com o Medel, já conversar com alguns outros jogadores, o Serginho, por exemplo, não deve continuar, para poder tentar entender se eles querem ser liberados em definitivo, se eles querem ser emprestados. Então essas primeiras conversas aí já devem começar a acontecer no decorrer dos próximos dias, e também em referência a contratações, né? O Pedrinho ele está muito ativo, está conversando com jogadores, está conversando com empresários, e hoje tivemos a confirmação aí que realmente existe um negócio aberto, uma negociação aberta aí entre o Vasco e o Thiago Alcântara, né? Parece que no primeiro momento havia apenas uma conversa, né, entre as partes. O Pedrinho e o Felipe teriam contactado o Mazinho e o Thiago Alcântara falou: ó, minha prioridade é a Europa, porém, se voltar para o Brasil, a prioridade é o Vasco da Gama, e parece que o Vasco já começou a apresentar ali algum tipo de proposta para tentar convencer o jogador, né? Lembrando que eu acredito que o Felipe Coutinho também deve ter dedo nisso, né? O Coutinho e o Thiago Alcântara jogaram juntos no Bayern de Munique, né? Foram campeões da Champions League, o maior campeonato da Europa em 2020. Então, eu acredito que o Coutinho também deve ter pegado o telefone, deve ter mandado aquele direct, né, pro Thiago Alcântara, falando: vem pro Vasco, vamos fazer essa dupla, reeditar a dupla do Bayern de Munique, agora no Gigante da Colina. Mas enfim, existe confirmação hoje de dentro do Vasco que o negócio está aberto, está acontecendo, não é uma negociação fácil, mas realmente aí algo está acontecendo indo para frente. Em relação ao Souza, né, muita gente querendo saber: Mário, e o Souza vai voltar, não vai voltar? O Souza chegou ao Brasil, já está no Rio de Janeiro, e irá domingo ao Maracanã assistir o jogo contra o Flamengo, né, com o seu amigo Felipe Coutinho, porém até agora não existe uma negociação.
provavelmente o Souza deve ter, né, uma reunião, deve ter um encontro com o Pedrinho para poder discutir sobre essa possibilidade. Lembrando que o Coutinho quer que o Souza volte, o Coutinho pediu para o Souza voltar, então provavelmente a gente deve ter também, né, um encontro ali, Souza, Coutinho, Pedrinho, Pedro Martins, para entender primeiro qual é a situação física do Souza, se o Souza teria, né, que romper o contrato dele na Turquia, que é até o meio do ano que vem, e quais seriam as intenções do Souza, fechar um contrato até o final do ano, fazer um contrato de 1 ano, então tudo isso tem que ser discutido, né? Até porque o Souza já é um jogador de 35 anos e obviamente a gente sabe que ele encarou algumas lesões na carreira nas últimas temporadas. Em relação ao Lianco realmente quer voltar para o futebol brasileiro, ainda não existe uma proposta do Vasco pela contratação do zagueiro, né? Porém, ele foi oferecido ao Vasco pelo seu empresário, pelo seu pai, né? Então, nesse momento, o Vasco está analisando, né? O Álvaro Pacheco, o Pedro Martins estão ali analisando a possibilidade de formalizar uma proposta ao Southampton pela contratação do zagueiro, mas até o momento não houve realmente essa proposta do Vasco. Existe interesse do jogador, talvez o interesse do Vasco, mas até o momento não houve uma proposta oficial. Situação do Coutinho, mais uma vez falo para vocês, primeiro ele tem que oficializar o rompimento do contrato lá na Inglaterra, então as partes estão se entendendo, a parte burocrática demora um pouquinho, sabe que as coisas não são tão rápidas assim como a gente gostaria, mas o Vasco já entende que o Coutinho será jogador do Vasco, provavelmente semana que vem. A gente já deve ter essa confirmação, inclusive dentro do clube, muita gente já está ali na preparação, né, desse anúncio oficial do Couto, né? Então isso aí traz, né, para o torcedor vascaíno essa expectativa positiva, né? A gente acredita muito que isso aí realmente vai acontecer e que o Coutinho vai voltar para nossa casa. Então é calma, é aguardar, a gente ainda está ainda mais de um mês da janela de transferência se abrir, não vamos ficar nervoso, não vamos ficar aqui tão ansioso, porque a tendência aí é que o Coutinho realmente seja jogador do nosso Vascão. E agora entrar num assunto muito polêmico, né, cara? Como a gente sabe, a venda da Vasco SAF para 777 aconteceu ali há mais ou menos 2 anos atrás. Foi uma venda, né, muito rápida, muita coisa ali não veio à tona, o contrato, a gente não soube quais eram as outras empresas que também se interessaram ali na Vasco SAF naquele momento, né? Falou-se ali de mais de 60 empresas, até hoje ninguém sabe por que a 777 foi a escolhida, né? Então foi muito estranho, né, tudo que aconteceu naquele momento, e o torcedor do Vasco, assim como eu, acabou aceitando pelo momento que o clube vivia. A gente ficou desesperado, né, para que o clube associativo saísse do controle, mas realmente, cara, foi uma venda muito estranha, muita coisa ali obscura, muita coisa feita por baixo dos panos, e hoje tivemos a informação que 60 conselheiros da atual diretoria do Vasco entraram com um pedido para que a gente faça uma averiguação nos fatos, em tudo que ocorreu durante o processo da venda, e falo para vocês, vão encontrar coisa errada, vão encontrar muita coisa errada, e arrisco a dizer que vai ter gente aí, ó, que participou dessa venda lá atrás há 2 anos, que vai ser expulsa do clube associativo, e digo mais, tá? Se tiver coisa errada, que prejudica o clube associativo e que prejudicou a Vasco SAF, acredito que isso aí deve ser levado para o âmbito policial, porque a gente tem que prestar queixa se realmente foi encontrado aí coisas aí obscuras, coisas que foram feitas de uma forma errada e gente sendo beneficiada financeiramente em relação a essa SAF. Então, torcendo para que esses conselheiros que fizeram esse pedido levem isso à frente, porque o Vasco precisa ser passado a limpo. Tudo bem que a gente precisa de uma nova empresa, de um novo fundo assumindo o controle, a gente não pode esquecer do que aconteceu lá atrás. Temos que passar limpo, temos que ver o que deu errado, e se tem gente que sacaneou, que passou a perna no Vasco e que ainda está dentro do clube, essas pessoas têm que ser punidas e expurgadas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de ir embora, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e, mais importante, quem puder dar aquela moral no Pix do canal, qualquer valor, rapaziada. Esse é o número do Pix ou aqui no QR Code. Um abraço, tamo junto.